breves considerações sobre a educação rural no Brasil, e aí nós fazemos toda uma historicização, né, sobre o assunto, o que inclusive foi uma orientação da professora Irene no Seminário de Formação Doutoral 2, e particularidades das escolas rurais com turmas multisseriadas. E aí nós vamos perceber que essa ideia de multissérie ela já estava presente no século XVIII com Pestalozzi, né, defendendo inclusive que deveria ter uma escola para o burguês e uma escola para as classes populares. No Brasil, no período imperial, também se percebe essa ideia de multissérie por meio do estudo mútuo, trazido do modelo inglês, Lancaster e Bell. E aí vamos fazendo a discussão, mostrando como se configuram essas escolas. 59% das escolas que oferecem o ensino fundamental no Brasil hoje, metade das escolas da educação básica dos anos iniciais se concentram no campo. 59% destas são multisseriadas. Existem 3 modalidades de escolas rurais no Brasil: escolas multisseriadas, escolas mistas e escolas puramente seriadas. Jardim do Seridó. O Seridó é apaixonante, encantador, tudo de bom, né? Então, Jardim do Seridó. Eu fiz o meu estudo de mestrado em Jardim de Piranhas. E eu fiz o estudo de doutorado em Jardim do Seridó. Né? Jardim. Tudo é jardim. Então, Jardim ele tem uma população de 12.038 habitantes, sendo que 77,21% habitam na cidade e 22,79% residem na área rural. Só que da população escolarizável para os anos iniciais, apenas 5% das crianças estudam. 5% estudam nas 5 escolas que existem lá em Jardim do Seridó. Aí, algumas fotografias das escolas em espaços rurais. Talvez se pergunte por que não a educação do campo? Por que você não assumiu, não deu esse enfoque? A educação do campo, nas diretrizes operacionais para as escolas básicas da educação do campo, que seria a LDB do campo, ela afirma que, de fato, o rural não dá mais conta da diversidade, não dá e nunca deu conta da diversidade que apresenta, né, o campo, mas o rural ele existe. Eu fui ao EPEM de João Pessoa, bem rapidamente dizendo isso, e a gente apresentou lá no GT e de repente um colega saltou e disse: não é mais educação rural, porque não existe mais educação rural. Aí não existe mais roça. É um colega da UNEB defende essa ideia de roça. Aí eu, brincando, eu disse: só se deixou de existir hoje, porque ontem eu passei em Jardim do Seridó e o rural estava lá, não tinha saído do lugar. Né? Então tá aí, essas são as escolas, e é de fato o espaço aonde estão localizadas as escolas que eu investiguei é um espaço rural. Predomina, inclusive, o trabalho assalariado precário, conforme eu cotejei de alguma forma na tese. O 4º capítulo são 2 capítulos empíricos: avaliação do programa escolativo em Jardim do Seridó, ambiente físico escolar, formação e acompanhamento, são aquelas dimensões. E aí eu apresento alguns traços da questão rural em Jardim do Seridó e da educação. E na particularidade da implementação do programa escolativa, nós iniciamos abordando os aspectos políticos, administrativos, suficiência e qualidade do ambiente físico escolar. Como eu já disse, as primeiras dimensões, aí eu já passo para algumas considerações sobre esse 4º capítulo. Eu organizei assim: o ciclo da política do programa foi interrompido em 2002, com a expansão autônoma, que foi uma das fases. Contraditoriamente, o que deveria ser a autonomia, que se constitui como autonomia da implementação do programa, causou uma quebra no ciclo, e aí começaram a ocorrer descontinuidades administrativas e político-pedagógicas. Inclusive, eu encontrei uma afirmação no Plano Municipal de Jardim do Seridó de que a expansão autônoma foi uma imposição do MEC, pois o município não estava preparado para atender às exigências daquela fase. Isso está ipsis literis no Plano Municipal de Educação de Jardim do Seridó. As escolas não foram reformadas, a exemplo do que ocorreu com as 2 primeiras. Por quê? Porque quando o programa foi implementado no Brasil, o MEC e o Projeto Nordeste, depois Fundo Escola, financiou tudo.
reforma de escola, mandou equipamentos, TVs, vídeo, material didático, capacitação dos professores, das supervisoras, tinha uma supervisora regional que atendia, acompanhava, enfim, 100%. E aí, a ideia de expansão autônoma foi de o programa começar a se subdividir. O Ministério da Educação teria algumas atribuições, a Secretaria Estadual outras, e o município arcaria com a maior parte delas. As escolas, então, não foram reformadas e nem foram equipadas com TV e outros recursos tecnológicos que já existiam. Na verdade, foram feitas algumas pequenas reformas, reparos e pinturas com as outras escolas. Ressaltando também que quando o programa começou em 98, lá em Jardim do Seridó, eram mais de 20 escolas rurais em Jardim do Seridó. E 2 foram contempladas do que se chama Zona de Atendimento Prioritário, né, como projeto piloto ou como testagem do programa. A concepção de formação praticamente se reduz à capacitação. E o que me impressionou em um dos documentos, dos documentos que pautaram a implementação do programa, é que num determinado momento diz assim, que a vantagem do programa escolativo é porque o professor não precisa ter muita formação, ele pode ter pouca formação, ou seja, ele é um programa que se volta para aqueles que têm muita formação, ele é um programa que se volta para aqueles professores que têm pouca formação. E aí também aparece nos documentos, por exemplo, quando se vai tratar da orientação para a supervisão municipal, que o programa se pauta na ação, reflexão, ação, mas não explica o que é isso e como isso se materializa ou pode se materializar do ponto de vista político-pedagógico. Nos últimos anos não vem ocorrendo educação continuada. Não houve aprofundamento teórico sobre os pressupostos filosóficos e pedagógicos da escola ativa. Por exemplo, quando eu perguntei que textos vocês trabalharam no início, o que nós percebemos? Que não houve um aprofundamento, até mesmo sobre o Dewey, sobre aqueles teóricos, né, da filosofia escola novista, e aí elas não lembravam de que textos foram trabalhados, né. Sobre esse assunto, nessa expansão do programa, eu já estive envolvido, eu saberia, mas naquele momento, né, e o enfoque no saber fazer. As capacitações se prendem muito a fazer o que o manual está orientando a fazer. Lá em Jardim do Seridó houve uma rotatividade de supervisoras sem precedentes. Em 10 anos foram 6 supervisoras e a primeira supervisora do quadro efetivo do município foi contratada em 2008. Então, em 10 anos o programa nunca teve uma supervisora municipal contratada efetivamente para trabalhar, né, naquele programa em Jardim do Seridó. Agora, tem outro aspecto importante. Praticamente não há rotatividade de professoras. Todas as professoras que trabalham com a metodologia em Jardim do Seridó estão trabalhando desde que foram contratadas, com exceção de uma escola que ainda continua nessa perspectiva. E aí a gente percebe que elas realmente dominam, né, se apropriaram do metodológico, do como fazer. E aí um fato inusitado. Eu perguntei, mas como é? Mudando, vocês estão desde o início, mas mudou de supervisora 6 vezes. Não, professor. Quando a supervisora entrava, quem ensinava ela, quem orientava ela era a gente. Então é uma contradição. O supervisor tem a função de orientar e acompanhar, né? E aí os papéis se invertiam. Falta de transporte para a supervisão desenvolver o seu trabalho em loco, a supervisão municipal. Uma supervisora enfatizou estar no trabalho, ela ia a pé para não deixar de fazer o seu trabalho, ela pegava um carro até certo ponto e depois ia a pé para que isso até 2002, né? E depois a secretaria não garante o transporte escolar para que esse trabalho seja feito. Capítulo 5, último capítulo, avaliando o ciclo didático do programa escolativo em Jardim do Seridó. Aí o planejamento, aplicação e avaliação da aprendizagem. Nós damos enfoque no planejamento, depois na aplicação didática e por fim na avaliação. Sobre esses aspectos, percebemos que desde 2002 o planejamento praticamente se reduz à listagem de conteúdos, tendo o livro didático e não os módulos de aprendizagem do programa como referência. E aí a professora Figueira diz, não tem plano de ação, cada um faz o seu, o livro didático é o que a gente mais utiliza para